Oi, gente. Vou aqui fazer o teste pra live, que daqui a pouquinho a gente vai começar. Quero colocar uma música também, se der. Deixa eu ver se eu consigo aqui, esperando o Heitor chegar, mais os meninos. Vamos ver quem tá aí já. Ei, Sérgio, tudo bom? Tô aqui fazendo o teste pra live com o Emerson. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma live nossa aqui. Aí tô esperando ele chegar. Tô me ajeitando aqui também, né? Vamos ver. Cadê o Emerson e o Heitor? Tô aqui fazendo o teste, vamos ver se vai dar certo. Tô ao vivo já, né, gente? Queria ver se conseguia colocar. Agora sim. Eu tô pra ver. Emerson! Ele chegou aqui, gente. Vou convidar ele, peraí. E amigo, E aí, tudo bom? Marguinhos? Tudo jóia? Massa? Ei, que bom que deu certo. Ó, gente, o Emerson, eu tô ajeitando aqui que eu vou colocar o fone aqui. Pera só um minutinho. Você podia pedir pro Heitor para ver se o Heitor, pelo celular dele, como é que a gente tá, se tá muito próximo, se não tá muito próximo. A galera já tá Ah, chegando aí, né? eu Você... acho que. Ah, Não, ele vai abrir aqui agora. tá. Eu Amigo, acho. tá bom. Não, tá bom não, Heitor. Calma, vamos com calma que dá tempo. Tinha colocado uma música para você, amigo, mas como hoje o meu produtor tá aí na sua casa, o meu celular, se eu começar a falar com você, eu perco ali a conexão com a caixinha. Então vai ficar. Tinha preparado uma música do Criolo para você, que eu gosto muito do Criolo, sei que você também, né? E aí a Ah, gente. massa. Mas eu queria agradecer. Primeiro quero te agradecer por você ter aceito o convite. Acho que a gente poder falar de cultura e principalmente de tudo que está acontecendo no país num momento tão difícil assim. Você que é eu te chamei E de multiartista, Marilza? né? Vamos dar um abraço aí pro pessoal que tá chegando. Vamos chegando, gente. A Marisa tá aí. Vai vendo Então, aí, Emerson. então, Marquinhos, a Marilza falou que você tá muito próximo. Tô muito próximo. Tá bom assim É, agora, Marisa? Peraí que eu vou aí me tá afastar. legal. Assim tá legal? Mais Aí. pra. Aí, pronto. Aí tá Qualquer coisa eu massa. chego. Tá bom assim? Qualquer coisa também eu faço Rodrigão. assim, ó. Aí. Ó, o Rodrigo tá aí, Marilza, Minervina já tá aí também. A gente começou um pouco. A Marina Souza tá aí. Emerson, vou te pedir um Oi. favor, amigo. Vai falando um pouquinho com o pessoal, eu vou buscar uma água para mim, porque eu tava numa live sobre a lei Aldir Blanc, que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto também hoje, né, para poder a gente poder informar um pouco as pessoas. E aí eu só tô precisando de pegar um pouquinho de água na minha caneca que eu tenho caneca metida, né? Lá da Muriçoca, do ateliê, do Conversa com o Marquinhos. Legal. Aí eu Eu vou também pegar. tenho Ah, uma você também toca, tem! ó. Muito bem. Eu vou pegar a água, Emerson. Vai dando boa noite pro povo aí, por favor, e eu já volto, tá bom? Só vou pegar água ali, tá Massa, bom? massa. Então, galera, gostaria de agradecer a todos aí a presença, Marilza, o Adrian também, o Rodrigo Amaral, que, né, meu parceiro de crasa aí, da lida diária. Então, aí estamos indo aí, né, agora para uma conversa boa com o Marquinhos, se Deus quiser, falar um pouco sobre cultura, igual ele mesmo disse, né, e trazer um pouco à luz. Ele pode falar até melhor do que eu sobre a lei, né? A lei Aldir Blanc, porque eu ainda não sei nada dela também, A gente tá mas eu aprendendo sei de junto. bastante coisas sobre Voltei. outras coisas, né? Sobre a Muito vida bem. e enfim. Boa noite aí pro Leandrovski, meu parceiro, meu irmão aí da vida também. Só tem Marina amigo aí, também, né? tamo junto. Moisés Veriato tá aí com a gente, meu amigo querido. O Rodrigo tá aí também, ó. O Rodrigo Amaral acabou de chegar agora também. Tem uma.
Tem O Rodrigo é um uma. grande filósofo também, amigo meu dos CRAS, né? Que a gente dá oficina Bacana. para as crianças aqui de Cataguases, ele traz filosofia, eu levo um pouco de desenho, e é muito bom. RPG também. O Edrian chegou aí também, o Edrian Júnior, um abraço, Edrian. Tá chegando, o pessoal tá chegando, né, amigo? Então, amigo, vou começar um pouquinho. A gente tá em cima da hora, a gente tá assim, né? 7h30 agora, né? Então acho que a gente é Isso, bom ser é. pontual, é bom a gente ser pontual. Queria pedir que o Heitor fosse te ajudando aí nessa questão do tempo, como eu tô sem ninguém aqui hoje, mas dá para eu poder também seguir no horário, no relógio, para a gente poder, né, controlar direitinho essa nossa conversa. Então, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. A gente já se Que conhece há isso, muitos eu anos, que né? agradeço. A gente já se conhece há muitos anos, sabe? Eu sei do seu trabalho aqui em Cataguases, né? Junto com a Fernanda, o pessoal da Toca. E eu queria que você comentasse um pouquinho, um pedacinho assim, desse trabalho que vocês fazem, né? Vocês estão com espaço que é ali na sede dos Vicentinos, né? Que agora é o espaço de vocês também, que vocês estão gerindo aquele espaço. Eu acho que isso é muito importante. E esse espaço ele pode ser beneficiado pela lei, né, a Aldir Blanc, eu acho que isso é muito Sim, importante. sim. E fala um pouquinho aí, fala um pouquinho pra gente. Graças a Deus, Marquinhos, a gente tem ido bem, né, com a Toca, né, com a Toca Teatro, né, e outras coisas artísticas. Quem não conhece, a Toca é uma companhia de artes e entretenimento e a gente faz eventos em geral, festas com personagens. E como eu sou escultor, né, eu trago essa bagagem de arte, assim, de uma maneira bem viva. A gente tem os personagens todos, né? De Pumba e Timão, enfim. A gente pode ir levando as festas, né? Aquela Elsa também, Olaf, enfim, personagens famosos, né? Que a gente também usa como elemento de festa. E tem também a arte, né? Que eu sou artista plástico. Eu me formei em 2014. Foi 2014 ou foi 2012? Não, 2014 foi. Eu me formei em 2014, né, pelo FRJ. E lá eu consegui uma experiência boa, assim, com esse universo mesmo, um pouco mais profissional, né, de arte. Logo depois eu entrei na Globo, né, fiz uns trabalhos durante 5 anos lá com eles. Então, vida que segue, eu trouxe essa experiência para a Toca e a gente está indo bem, graças a Deus. E o teatro lá da sede dos Vicentinos é uma iniciativa que a gente achou, assim, pertinente, porque a gente tem um teatro maravilhoso, que é o do Centro Cultural, né, Humberto Mauro, mas por conta dos compromissos que ele tem com a Energisa, né, a gente nem tem tanto espaço assim, porque o teatro é da Energisa de fato, então as companhias meio que não têm tanto espaço como gostariam, né? Como era no seu tempo que você fazia o Das do Imaculado no Cine Edgar, que era um palco mais, como é que fala? Mais aberto, né, aos grupos. Uhum. E mesmo assim, ainda se fosse todo aberto, seria um teatro. E a gente pensou também em descentralizar a questão do teatro, porque fica sempre no eixo ali Rui Barbosa, Santa Rita, né? Tudo que acontece na Praça Rui Barbosa, Praça Santa Rita. E a gente tem todo né, assim, a gente tem todo um bairro, né, um resto de centro, né, para cá, junto com o bairro Popular, né, Sol Nascente, que tem essa puxada para cá, né? Então, como tem o Teatro dos Vicentinos, a gente pensou, por que não reativar ele? Porque depois que o Instituto, né, largou, ninguém mais pegou. Então, a gente pensou nessa possibilidade. Conversamos com o pessoal da sede, né, com os vicentinos, eles Uhum. adoraram a ideia, então Uhum. a gente aluga o espaço e, em troca disso, a gente tem a liberdade de coordenar ele e fazer apresentações, enfim, democratizar o acesso para esses grupos todos de Cataguases. Seja, a gente tinha, por exemplo, a escola Guido ia lá e fazia o cineclube, tinha palestras com professores, debates, o grupo Pera apresentava seus teatros, além do grupo, né, do Toca Teatro, que também faz seus trabalhos e tem o palco para si, né? Você também está convidado se quiser levar um Obrigado, espetáculo. obrigado. O espaço está aberto para todos, para a galera do hip hop, enfim.
é um palco aberto. Assim que a gente puder retornar, tamo aí. Amigo, a sua câmera tem hora que tá ficando embaçado um pouquinho, assim, dá uma olhadinha. Agora melhorou. Agora piorou. Tá assim, o No já Ah, tá aqui, tá. o No já tá aqui inquieto aqui, porque ele gostou Ah, da então live. deixa eu sair aqui, ó, que aí eu saio dos Ai, comentários. tá, porque eu acho que alguma coisa que tá acontecendo. O No tá inquieto aqui hoje. É, Emerson, eu te contar uma curiosidade rapidinho. Quero agradecer, quero dar um abraço também pro Marco Antônio do VT que tá aí, meu padre, eu chamei de padrinho, porque ele que acredita muito em mim, que tá sempre comigo. Marisa, todo o pessoal nosso aí tá aí, muito obrigado, vocês estão sempre acompanhando. É a galera que tá sempre acompanhando a gente. Mas deixa eu te contar uma coisa, a Ana Paixão também acabou de entrar aí agora, Emerson. Ô Emerson, sabia? Boa noite. A primeira vez que eu vi teatro na minha vida, eu tinha 5 anos, 6 anos assim, foi ali, exatamente ali nos Vicentinos, porque o meu pai, ele fazia teatro ali. Meu pai fazia Que teatro, massa. meu pai era ator e ele fazia teatro ali com o Gilber Saqueto e com uma galera muito bacana, com o Zé Luiz. O primeiro espetáculo que eu assisti nem era muito para criança, não, mas não tinha com quem minha mãe me deixar e ela acabou me levando. Aham. E a peça chamava O Mundo Não Me Quis. Eu tinha uns 5, 6 anos assim, e aquilo me marcou de tão forma, uma forma tão forte, assim, tão grande, que isso aqui para mim eu fiquei maravilhado, assim. Então, e depois, durante muitos anos na minha vida, fazendo teatro, com um grupo Mas de era esse espetáculo era o quê, Marquinhos? Era um drama? O que que era? drama, O Mundo Não Me Quis, com esse nome, né, amigo? Aham. Aliás, o mundo anda não querendo muita gente, né? É. Infelizmente. Mas aí o que acontece? Depois de muitos anos, eu na adolescência já participando de grupos de jovens, né? E aí fui fazer teatro ali, fiz Pluft, o Fantasminha, o Rap das Cebolinhas. Então, assim, a minha vida inteira de teatro. E depois fiz as Dor Imaculada ali, na época em que o Marcelo, que o Então, Instituto, né? Marquinhos, o seu primeiro espetáculo Da que, minha que você vida. fez também foi lá. Nossa, que Foi, massa! foi. Olha que história interessante. É, bem É lembrado. massa. Eu assisti teatro pela primeira vez ali, na sede de São Vicente. Uhum. Eu subi ao palco pela primeira vez ali, escrevi uma peça também, porque eu tinha um grupo de teatro depois com 16 anos, 17 anos. Eu escrevi as peças e eu fazia ali. Uhum. E mais tarde, e depois de muitos anos, eu volto com o Das Dor Imaculada, e Das Dor Imaculada também se apresenta ali. Então, assim, eu fico muito feliz desse espaço estar nas mãos de vocês, porque Massa. eu acredito muito no trabalho de vocês, sei o quanto que vocês levam a sério isso, o quanto que ralam para poder. Não é fácil manter o espaço, né? Eu já tive a casa da Das Dor Imaculada É, e sei que não é fácil manter um espaço, mas se fosse fácil não era pra gente, né, amigo? Então a gente com é de certeza. fibra e a gente gosta de trabalhar e trabalho é o nosso sobrenome, né? A Clarice tá mandando beijo e abraço aí pra você também. Um beijão, Clarice, pra você também. Ai, amigo, e vamos lá, assim, e como é que você vê, como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo? Antes da gente poder, a gente entrar especificamente na lei, que eu queria até te pedir permissão para poder falar sobre isso daqui um pouco também, até para informar as pessoas, porque eu acho que a gente tem o dever e a obrigação de levar essa informação para muita gente sobre a lei. Eu queria até dizer para vocês que estão aí, gente, que é só um parênteses aqui, tem muita gente achando que porque tá empregado com carteira assinada, ou tem isso, ou tem aquilo, ou recebe isso aqui, não vai receber a lei. Não é bem assim, não. A gente vai explicar um pouco isso para as pessoas poderem entender que às vezes você não consegue receber o recurso como pessoa física, mas você pode participar de edital, você pode participar, sabe? Se você for, no caso de vocês, Emerson, que são os gestores, né, da Toca, os gestores lá agora também desse espaço lá, vocês têm o direito de entrar na lei e de receber o recurso, entendeu? Que varia de Uhum. 3.000 a 10.000 reais. Então é muito importante a gente falar sobre a lei. Mas vai, amigo, como é que você está vendo esse momento crítico que a gente está vivendo, de pandemia, de retomada também da cultura, porque eu acho que a lei ela é um pontapézinho inicial, a pontinha de um iceberg para a gente poder fazer a retomada. Como é que você está vendo com que olhos você vê esse presente e esse nosso futuro bem próximo assim? Então, Marquinhos, eu vejo a Lei Aldir Blanc, né, que é como ela foi chamada, a Lei de Auxílio Emergencial da Cultura, né? Uhum, É, eu vejo ela com muito bons olhos no sentido das suas possibilidades, uhum, mas as possibilidades têm que se concretizar, é, né?
porque em geral assim, como um todo, né? Os editais, igual você citou os editais, né? Sempre são extremamente complexos e, e claro, isso cria né, assim, uma seleção, né, do ponto de vista até mesmo assim do pensamento crítico, né? Se a pessoa ela não tem capacidade de escrever um projeto, é porque Uhum. talvez ela não seja minimamente séria para concorrer a um edital. Mas agora a gente está falando de uma questão emergencial, né? Até mesmo aquele palhaço, né, assim, que fica no sinal, às vezes, aquele menino que se fantasia, que nem é palhaço ainda, né? Aquele garoto que está lá na rua se fantasia, ele precisa de ter um movimento diário para ele poder ter os trocados dele e levar o dinheiro para casa, no caso, o alimento, Uhum. e ele também ficou sem. É. Então, agora eu acho que nesse momento também, como tudo está paralisado, né, ela deveria ser um pouco mais desburocratizada para a pessoa poder acessar. Qualquer um que foi artista tiver como comprovar isso de alguma forma, beleza. Sem ficar tanto trâmite, pá, 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 30 vias, carimbada, pá, igual a gente sabe como é que é. Uhum. E aí, né, falar uma boa noite para quem acabou de chegar aí, o José, né? José é nosso Mais uma amigo querido, que a gente conversa o muito sobre Sebastião Colina cultura. também, né, meu É, primo. Tamo bem-vindos. junto sempre, família. Muito bem. O Rodrigo Amaral fez uma pergunta que eu acho bem pertinente também, sobre a Lei Ascânio Lopes, Uhum. né? Que é uma lei já da nossa cidade, que é uma lei que poderia estar acontecendo, mas está travada por N motivos que não são buscados, que não são resolvidos, enfim, que a gente vê que talvez falte um pouco de vontade. Um pouco Aí não, quando muita pinta uma. vontade. Falta muita Justamente. vontade, né? Aí quando pinta uma verba mágica do mundo dos sonhos, igual essa que pintou agora aí da Lei Aldir Blanc, que ela vem meio que urgente, né? Então o presidente assina, libera, só que ela tem que ser de fato desburocratizada. E o cara conseguiu provar e também, Marquinhos, ao mesmo tempo, desburocratizada para quem é artista e burocratizada para quem não é, porque senão também a gente vai ter um monte de gente que vai querer se aproveitar, infelizmente, Uhum. desse recurso e, enfim, trazer ele para outro lado, né, que não é o do auxílio aos artistas que realmente precisam. Uhum. É, amigo, quanto à lei Ascanio Lopes, essa lei ela é uma lei importantíssima aqui para a cidade, é uma lei municipal importantíssima para a cidade, que está em desuso, né? Eu faço parte do Conselho de Uhum, Cultura e na época que o Falso era o secretário de Cultura, a gente trabalhou muito sobre a lei para que ela, assim, fazendo propostas, né? Para que o poder público modificasse a lei, fazendo propostas para que as pessoas que não receberam que foram contemplados, mas não receberam o recurso, pudessem ser contemplados, porque se não pode lançar um edital, se você não coloca a lei em dia, né? Se ela não está, se não tá tudo certinho. Não adianta você lançar um edital uhum, se você não cumpriu com o anterior, então isso não existe. E ela sim, é uma lei fundamental para a cultura aqui em Cataguases, né? E ela tem que ser também repensada, ela tem que ser estudada, porque mesmo a lei Ascanio Lopes, a comissão, às vezes, eram sempre as mesmas pessoas que eram beneficiadas, a fiscalização diante dessa lei também não era uma fiscalização. Tanto é que a gente sabe que tem muita gente que usou dos recursos da lei, mas não fez as ações que estavam ali nos projetos. Mas, enfim, sim. é uma coisa para a gente pensar no segundo momento e a nível municipal, né? Mas que a gente, quanto artista, a gente, quanto gestor cultural, assim, produtores culturais também, a gente tem que ficar ligado na lei para a gente não perdê-la, né? A gente tem que fazer essa Uhum. lei Ascanio Lopes voltar ativa. Quanto à lei, Claro, porque ela está inativa já tem quanto tempo, né? nós Se também. então, aí se ela ficar inativa por mais exemplo, mais 5 anos, É, daqui a pouco ela já cai em esquecimento, ninguém esquecimento. mais lembra, ninguém mais precisa É, dela, porque todo mundo vai dando um jeito, vai se virando, ou então a cultura morre de vez, enfim, a gente não é. sabe, né, o que vai acontecer, mas ela é, igual você falou, é de extrema importância para enfim, que essa máquina de vida, né, que é a cultura, se movimente a nível municipal mesmo. Tem que, pô, Cataguases, a gente tem
essa mania de se vangloriar, que é uma cidade vanguarda, que tem artista, que tem músico, e que aqui nasceu o Humberto Mauro, os Verdes e caralhada, né? Enfim, e tudo isso, mas que não continua, entendeu? E a gente tem um monte de maravilhosos artistas, por exemplo, igual você mesmo, igual eu, né? Assim, tantos outros músicos que às vezes ficam só no barzinho, não desmerecendo o barzinho, porque o barzinho também é massa, e se não tem os músicos, nunca é a mesma coisa, né? Uhum. Então é maravilhoso ter o músico de barzinho e necessário. Só que se de repente ele tivesse um apoio maior, ele poderia circular com um show, né? Com certeza, e assim, levar um show mais autoral aos distritos, né? Ou até mesmo trazer isso para a cidade, senão ele tem que ficar, por exemplo, né, lá no barzinho, ele tem que tocar cover, porque lá tá todo mundo em um momento de descontração, as pessoas querem comer e ninguém tá indo lá para ver um show autoral de ninguém, né? Uhum. Então, podia estar o Michael Jackson lá que ninguém não ia estar nem aí, assim, digamos, para ele, porque seria um outro momento, né? Não é igual você pagar para assistir um show da orquestra sinfônica e você está alimentado, você não está querendo resolver problema, você está ali para assistir um show, então você está numa outra vibração. E nessa daí o músico de bar tem que tocar cover. Então ele não pode pegar e levar um show autoral, porque senão em 20 minutos a galera tá, ô, toca Raul, né? Uhum. Então se tivesse a Lei Ascanio Lopes, ele podia manifestar a criação dele muito mais amplamente do que só ficar restrito ao cover, É. entendeu? E sem Então, contar que a gente tem, além dos músicos, Aldair, a gente tem uma. Só lembrando que o Humberto Mauro, quando você fala que ele nasceu aqui, não no sentido dele ter nascido aqui, porque ele não é de Cataguases. culturalmente, Mas culturalmente, culturalmente, né? Culturalmente ele sim. começa os seus trabalhos aqui e daí desponta para o mundo todo, né? Que é reconhecido mundialmente. Só para lembrar isso. Mas, Emes, quando a gente fala dessa questão cultural e da lei, a gente também tem que pensar na lei que acontece, na lei não, na cultura que acontece no que eles estão chamando e que eles chamam de cultura de ponta, que seria Uhum. o que essa cultura de ponta? O Patê chegou aí também, nosso amigo. A cultura de ponta é aquela cultura que acontece fora do centro. E é essa cultura de ponta que é uma cultura de raiz, que é uma cultura de verdade, que é uma cultura que representa as pessoas que levam na carne, assim, né? Como o crioulo fala, assim, né? Que a minha arte e o meu nome eu carrego dentro no meu sangue, na minha pele, né? E assim, que são as pessoas que estão sempre alijadas desse processo, que são sempre afastadas desse processo. Eu converso muito com o José Henriques e a gente trocando umas ideias, a gente vê assim, dá essa importância, sabe? De Uhum. trazer para o protagonismo, não o protagonismo que eles já são protagonistas nos bairros onde eles Sim, moram, sim. e você sabe muito bem disso, que você faz trabalhos muito bacanas nos bairros da cidade, né? Como aquele projeto da própria Lei Ascanio Lopes que você fez, né? Depois dá para você falar um pouquinho também, mas de como a gente traz esse protagonismo de reconhecimento como cultura da cidade também. E eu acho, Emerson, que a Lei Aldir Blanc, vou fazer um apanhadinho aqui rapidinho, posso, amigo? Você me permite isso? Que eu Não, acho que. sim, mas assim, antes só da gente entrar de novo na Lei Aldir Blanc, Marquinhos, Tá. pensando igual você falou na cultura de ponta, né? A gente tem, é, a gente tem que democratizar o acesso ao dinheiro mesmo, Ao dinheiro. porque, por exemplo, é igual a Maria Clara Duarte. Ela já trabalhou aqui com a gente com a Seu Toca. som não veio, é. Teu É, som não veio. Emerson, repete o nome. Seu som não veio, não. Alô, Oi, ei, tá me ouvindo? agora tá. Tá, então. Você falou sobre a cultura de ponta, né? E tem lá no Leonardo a Maria Clara Duarte, ela Aham, faz um balé, balé. mas ela estimula as meninas com mistura um pouco de balé clássico com balé com street dance, né? Coisas que ela domina. Porra, ela dança muito. Ela trabalhou até aqui na Toca já com a gente há um tempo, né? Sempre que a gente precisa de uma bailarina, a gente chama ela. E ela é uma moça linda e ela é uma bailarina negra, Uhum. maravilhosa. E quer dizer, só que ainda, infelizmente, existem pessoas que
como existe aquelas pinturas todas do neoclássico né, e do Renascimento, aliás, do Rococó, nesse Do neoclássico, barroco. Edgar Degas, Barroco, tudo que trazendo as bailarinas brancas, né, de pele clara, então, às vezes ainda tem um certo preconceito, algumas mães de algum lugar que eu assim, eu não vou lembrar onde, mas porque a gente faz festas em muitas cidades aqui da região. Obrigado, Heitor. É, Tá meio desfocado você, amigo. Dá uma olhadinha aí. O eu que que tá lembro que acontecendo? uma delas, uma vez, perguntou se só tinha bailarina negra, quer dizer, então a gente retorna aquele papo de que, igual você falou, que os artistas negros, né, se os caucasianos, né, que são dominantes da elite, têm dificuldade de acesso a esses recursos, às vezes, imagina um negro de Imagina. periferia, então É. tem mais dificuldade ainda. Então, quer dizer, imagina se ao invés de dar aula na associação, que é o único espaço que ela tem, imagina se ela tivesse um espaço para ela Pra ela. de com os horários que ela pudesse utilizar para ela, porque a associação ela divide com o bairro inteiro, tem Uhum. reunião de não sei o que, papapá. Então, quer dizer, se ela tivesse um espaço para esse balé, para ela levar lá e claro, né, igual aqui no centro a gente tem a Assunta, mas lá a gente tem a Maria Clara, quer dizer, que também é bailarina e que leva a cultura da dança, né, só para citar uma coisa. Tá. E por aí a gente vai. Com a dança a gente vem com o hip hop, que geralmente, né, também traz a periferia. O hip hop ele traz o grafite, que é o desenho. Então o menino às vezes dança pra caramba, desenha pra caramba, nisso ele se sente estimulado a estudar pra caramba. Quer dizer, uma coisa que puxa a outra. E todas essas pessoas, Emerson, que você citou aí, todas essas pessoas, elas podem ser contempladas pela Lei Aldir Blanc, entendeu? Todas essas pessoas. O que Uhum, precisa chegar nelas é essa informação e o que precisa chegar nelas é esse acesso ao cadastro e mais do que isso, participar ativamente da formação desses editais, porque o que que acontece? A Lei Aldir Blanc, ela vem para poder auxiliar a todo artista, todo gestor, todas as pessoas que trabalham com cultura e arte em todas as cidades do Brasil, porque é a primeira vez, Emerson, é a primeira vez que está acontecendo isso. Olha que interessante, amigo. A gente está vivendo talvez o pior momento da humanidade, né? A gente pode dizer, onde a humanidade inteira sofreu o mesmo baque, está sofrendo, claro, em graus diferentes, porque tem gente que está passando por situações muito piores do que nós, né, que somos privilegiados e reconhecemos esse lugar de privilégio e temos que abrir mão dele também, mas a humanidade inteira sofreu, de certa forma, esse impacto da pandemia. Mas os sim. artistas, olha o que acontece, os artistas no mundo todo foram os primeiros a pararem com suas atividades e serão talvez os últimos a retornarem, né? E Uhum. aí o que acontece? E essa lei, gente, tem que ficar muito claro isso. Essa lei não é uma lei do governo. Não foi o governo que trouxe essa lei Marquinhos, pra gente. Oi, amigo. Marquinhos, Oi. um, um outro ponto sobre os artistas que, né, que você falou, Ah, sobre a atividade artística, né? Teve a pandemia, então todo mundo ficou recluso em casa. Ponto. O que está salvando todo mundo de se matar, às vezes de pirar o cabeção, é você poder ouvir uma música, é você exatamente. É a assistir arte, né? um filme, é a arte, É é a você arte. ler um quadrinho, é você, por exemplo, por mais que você fale assim, ah, não, eu não ouço música, eu não leio quadrinho, eu não vejo filme. Mas o fato de hoje em dia o cara acessar um celular, por exemplo, esses ícones todos, né? Esse Uhum. joinha, esse coração que está subindo, tudo isso é arte, foi pensado por Foi alguém, pensado, foi verdade. desenhado por alguém. O próprio celular é um produto que foi desenhado por alguém. Por exemplo, eu lá na faculdade, na FRJ, eu fazia artes plásticas, mas dentro da cadeira de artes tinha designer. Então o Uhum. pessoal fazia design de produto, enfim, desenho industrial. Os carros são todos desenhados, uns são mais brutos, outros são mais singelos, tudo isso para agradar o público feminino ou o público masculino. Então tudo, a nossa vida É gira em arte. torno da arte. É. E Então, aí, amigo, essas pessoas, então, que fazem arte, essas pessoas que vivem disso, e principalmente as pessoas
que vivem disso de uma forma muito integral, assim, que só vivem disso, na verdade, que não tem outro tipo de emprego, eles são foram os primeiros a sofrer e eles estão perdendo e passando muitas necessidades. Então, essa lei, ela não, como eu estava dizendo, ela não é uma lei que veio do governo. O governo teve que acatar Uhum. essa lei. É a lei de uma luta de muitos anos, é o resultado, na verdade, de muita luta, de muita batalha. Eu estou em vários grupos que conversam sobre essa lei, que estão estudando sobre a lei. Fui convidado para poder fazer parte do Observatório Nacional de Fiscalização dessa lei, porque a gente sabe o Uhum. quanto que o nosso país tem gente corrupta, o quanto que o nosso país utiliza a cultura para desviar verba, isso a nível nacional, assim, isso é impressionante. E aí o que que acontece? Só para as pessoas que estão tendo esse primeiro contato de nos ouvir, assim, e ouvir falar mais um pouquinho, assim, né, profundo da lei. É uma lei que ela vai atender, primeiro, a pessoa física, de forma emergencial, como você mesmo disse, e no recurso de R$ 600, dividido em 3 parcelas para a pessoa. Sim. Né? Ela também tem o subsídio também para manter espaços culturais. E aí, quando espaços culturais dentro da lei, esse conceito de espaço cultural ele é muito amplo e isso é muito bacana porque vai poder você não precisa de ter um CNPJ para você receber esse recurso da lei, sabe, como espaço cultural. Uhum. Você tem que comprovar, né, que você tem 2 anos de existência, no mínimo, né, de 2 anos de existência, e a partir daí, com o que você conseguir de jornal, de notícia, de tudo que você conseguir, de depoimentos, você consegue fazer esse cadastro e através desse cadastro ser validado pelos órgãos, né, pelos gestores, e aí você consegue receber esse recurso. E também a gente tem, Uhum. então o primeiro foi o emergencial pessoa física, depois espaços culturais, e aí vem esses editais, prêmios, chamadas públicas, aquisição de bens, serviços e muitos outros. Que eu acho que esse é o que a gente tem que olhar de muito, todos esses três, que na verdade são quatro, que tem uma linha de crédito também especial, para quem está, por exemplo, se você estava com alguma pendência, algum projeto, e você não está conseguindo, você tem um centro cultural, uma mesma pessoa fez, você não consegue, não está conseguindo levar adiante por causa da pandemia, eles abriram uma linha de crédito nas agências federais, né, instituições financeiras federais, para você poder dividir isso em 36 vezes e ter 180 dias de carência, assim, para você começar a pagar. Mas vamos falar dos outros que eu acho que são Ah, importantes. Marquinhos, então peraí. Então É, você me deu uma ideia. Porque eu tô com um projeto aprovado pela Lei Ascanio Lopes, é. esperando o recurso. Então, de repente, eu pego esse projeto e Você encaixo pode, na Lei Aldir Blanc você para pode, poder tentar realizar ele, pode, fazer uma pode fazer escultura isso. bonita em Cataguases. Pode sim, pode, você pode Enfim, fazer isso. E não é só isso não, olha que bacana. É claro que a lei ainda não foi regularizada, né, Emerson? Então pode acontecer mudanças a também. partir de quando, Marquinhos, ela vai começar? Sabe Então, dizer? na verdade, essa semana ela já foi sancionada, mas essa semana ela está entrando no processo de regularização federal da lei. Todos os grupos que eu tô participando do grupo Fora do Eixo, que você já deve ter ouvido falar, a Mídia Ninja também está nisso ali em cima, porque eles vão buscar isso para trazer isso para as pontas mesmo, né? E não deixar, porque o que que acontece? A gente tem conversado muito sobre isso, no sentido de que algumas cidades, Emerson, não tem secretaria de cultura, não tem conselho municipal de cultura, e aí as pessoas comissões, vão montar comitês, né, para poder ter uma representatividade. A gente tem aqui ao nosso redor cidades de 20 mil, 30 mil, 15 mil habitantes, e que eles não têm isso. Ou que às vezes a Secretaria de Cultura ela deixou de existir, passa a existir junto com a Secretaria de Esportes, que é um pouco o que aconteceu aqui na nossa cidade, mas a gente tem o Conselho Municipal de Cultura. E aí, através do Conselho Municipal de Cultura, esse cadastro, na lei, não está dizendo que precisa de ter um Conselho Municipal de Cultura para que a lei possa ser, para que a pessoa possa ser beneficiada pela lei. Mas na cidade que tem um Conselho Municipal de Cultura, é importante ter uma participação ativa nesse cadastro. A Não só no internet do cadastro, Marquinhos caiu, mas parece. como. Eu caí? Eu tô te vendo. Eu tô te vendo, Não, é Emerson. porque você parou Você para tá mim, me mas ouvindo? sim, continua. Vamos lá. Mas agora voltou ao normal? Voltou ao normal para você? Que eu tô te vendo Voltou, tá normal. tranquilo. É porque o áudio parou de repente. Tá.
Então, aí o que que acontece, amigo? Eu fiz até umas anotações para não esquecer de nada, porque assim, é uma lei muito complexa, ela é nova, a gente está se debruçando sobre ela, não sou só eu, mas sim, uma galeraça, assim, eu tô representando, eu faço parte do grupo da Zona da Mata e Vertentes, isso me honrou Uhum. muito esse convite, e também desse Observatório Nacional que está sendo criado e eu estou fazendo parte dele. Por quê? Porque na maioria das vezes, as pessoas, as cidades, elas ficam um pouco dentro de uma zona de conforto, de manter aqueles nichos culturais sempre sendo beneficiados pelos recursos que vêm, tanto federais quanto estaduais, por uma coisa que você falou. Às vezes uma pessoa, e não é nem questão dela ser séria ou não, mas às vezes uma pessoa por ser mais simples, ou às vezes uma pessoa por fazer cultura, né, e ser da cultura, que as pessoas confundem cultura com arte, e arte é uma coisa e cultura é outra, e eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes um grupo folclórico, ele não sabe o pessoal do grupo folclórico não sabe como fazer um edital, né? Ele não sabe como Uhum. organizar e colocar isso dentro das leis, que a gente tem as leis de incentivo, né? Fiscais estaduais e federais também, mas aí esse grupo não sabe. Essa lei Aldir Blanc, ela vem para ajudar essas pessoas agora a serem protagonistas. Agora, o que que vai depender A disso? gente Vai depender. espera que sim, né, Marquinhos? Mas a A gente gente espera que espera. sim, porque você falou sobre o lance de ter que passar por uma secretaria de cultura, né? Então, é tipo um conselho de cultura que tem que pleitear a lei para depois distribuir os recursos pelos artistas que talvez estejam cadastrados no Conselho É, Municipal de Cultura. Então, tudo isso já é burocratização, entendeu? é. Porque o, o ideal seria que, de fato, por exemplo, igual você citou, às vezes, um grupo de folia de reis, né, que são pessoas Uhum. extremamente simples e às vezes não conhecem nem o linguajar próprio de um edital, igual você falou. Uhum. Aí, para isso, às vezes, para ter acesso, ele vai precisar pagar alguém que escreva o edital se ele Não, quiser amigo, não, não, tentar. não. Não, Às mas vezes não é ele assim, amigo, paga. não. É, Emerson. Só que nesse caso da lei, você não precisa, por exemplo, se você tiver um grupo folclórico, você for representante daquele grupo, você não precisa de fazer edital nessa coisa, não. Você tem o direito de receber. É só você comprovar que você tem mais de dois Não, eu anos de sei, Marquinhos, mas existência. tipo assim, não, eu sei, mas Entendeu? isso assim, isso na ideia da lei, né? Vamos ver como que isso vai se É. aplicar de É, ah, fato, porque se tiver que passar, com por certeza. exemplo, assim, o governo federal libera a verba, aí do governo, né, federal a verba cai no estado, depois cai no município. Nisso daí a gente conhece que vão tendo ralos. Os ralos vão sugando dinheiro quando você vê na mão do cara lá que realmente está fazendo a cultura, não chega nada. Quando chega é uma É. miséria, Mas entendeu? assim, amigo, Então, esse observatório que está sendo criado nacional, ele está sendo criado por artistas e gestores populares da cultura, vamos colocar assim, é de uma galera que pensa exatamente isso mesmo, para que isso não aconteça. Agora, nós sim, aqui, quanto cidade, vamos falar em Cataguases, nós artistas, o que que nós temos que fazer? Eu vou contar uma história para vocês. Assim, eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura. E quando eu fiquei sabendo da lei, né, e a gente começou a ouvir pelos noticiários, essa coisa toda, eu entrei em contato com o Conselho Municipal de Cultura, mas antes de eu entrei em contato e perguntei como estava sendo feito, e aí tinha uma postagem do Zé Vitor, falando que estava sendo estudada a lei e tal, que junto com o jurídico da prefeitura e tal, para poder fazer a lei. E eu fui chamado para poder fazer parte desses comitês que estão sendo formados. Isso não é a nível cidade, a nível estadual e a nível federal, a nível uhum, nacional. E aí o que, que acontece? Eu coloquei isso lá no Conselho de Cultura e aí eu fui informado que vai estar sendo feito um cadastro muito simples, até a Virgínia, que acho que fez esse cadastro, mas que eles estavam estudando ali, eu perguntei quem estava estudando a lei. E aí fala, membros do conselho, mais o pessoal do CODEC, mais o pessoal que eu acho bacana, acho interessante essa conversa, só que isso tem que ser aberto, primeiro, para todo o pro povo. conselho,
Isso, e para o povo. Porque, assim, se o conselho é uma representação, uma representatividade das instituições e das pessoas que fazem a cultura na cidade, primeiro, quem tem que saber disso tudo são as pessoas. Não adianta eu Uhum. tentar ficar fazendo. Porque, assim, é legal estudar a lei? É, mas isso tem que ser claro, isso tem que ser transparente, tem que ter convocação, né? Então, assim, a minha indagação e o meu questionamento, e hoje eu coloquei mais coisas lá dentro do grupo do conselho também, primeiro, a gente está aqui para somar. Nós, quanto Uhum. artistas, nós como gestores, nós como, né, e eu também como conselheiro, eu estou aqui para somar. Agora, a gente tem que fiscalizar, primeiro, a transparência disso e principalmente, esses recursos, eles têm que vir para quem é de direito. Esses recursos têm que vir primeiro para a população mais carente da cultura aqui em Cataguases, que sempre esteve alijado. Aí eu concordo com você, de projetos estaduais, de projetos federais, porque, Emerson, não é só você saber fazer um projeto também, não, e você vai confirmar com isso comigo. Além disso, a captação desse recurso, quando você não tem uma empresa como Mecenas que te Claro, patrocina, é dificílima. Então agora, dificílimo. dessa vez é a hora, sabe de quem? De a Rayane, que tem o grupo dela de dança, poder ter acesso a essa lei e receber por ele, a vocês que estão fazendo lá na Sede São Vicente, ao pessoal da Charola, ao pessoal do Sozinho. Não é só isso também, não. Quem trabalha com iluminação, quem trabalha com cenografia, quem custa. Ó, gente, é tanta gente que pode ter acesso, é tanta gente que precisa saber dessas informações. Tem uma lista gigantesca, amigo, gigantesca. Eu até postei. Eu queria até falar uma coisa aqui. As pessoas falam assim: o Marquinhos está usando isso para poder fazer. Como é que é o negócio de capital político? Isso é uma bobagem. A minha vida inteira eu trabalhei. Quem me conhece sabe disso. A minha vida inteira eu trabalhei tentando fazer com que as pessoas tivessem um lugar assegurado para poder se apresentar, um lugar assegurado para poder fazer a cultura delas. Quem me conhece sabe disso. De tirar dinheiro do bolso para poder bancar projeto que eu idealizava. Eu, Maria Júlia e Carlinhos, antes de ter lei estadual, lei de cultura, eu, Maria Júlia e Carlinhos, a gente fazia isso, sabe aonde, Emerson? Ali no Antônio Amaro. Sabe com quantas Uhum. crianças? Começamos com 30 e quando a gente terminou, que a gente veio aqui para a Avenida, tínhamos 300 crianças. Sabe quanto a gente ganhava? Nada. Tirava do bolso. Então, essas pessoas que falam isso não sabem o que estão falando. Amigo, ao novo a gente vê. É porque ele Ei, tá, de é mim, porque ele tá viu? gostando, é porque ele tá gostando. Então, amigo, eu falei assim, eu acho, Emerson, que a gente, quanto artista, a gente quanto cidadão também, e a gente como pessoas informadas, a gente tem que gritar, a gente tem que colocar a voz no trombone e a gente tem que ir para as redes sociais e falar para todas as pessoas da cidade. Se você trabalha com cultura, se você, mesmo que você não se sinta reconhecido, mesmo que você não se sinta valorizado, é a hora, porque essa lei, ela é só a pontinha do iceberg, e eu acabei de sair de uma reunião agora, da Zona da Mata e das Vertentes, em que todas as pessoas falaram a mesma coisa. Diante dessa calamidade toda que aconteceu com a gente, a cultura mais uma vez toma um passo que ninguém esperava. A cultura, mais uma vez, vai brigar pelo menor, vai brigar por aquele que está alijado dos processos culturais e vai brigar, sabe para quê? Para que não haja a corrupção onde a gente sempre sabe que ela existe. Porque no país como a gente vive, eu estou falando isso no âmbito nacional, a cultura e a educação são as duas cadeiras ou as duas secretarias onde a lavagem, onde a maior possibilidade a maior possibilidade de desvio de verba, de desvio de benefícios também para pessoas escolhidas é onde mais acontece. São sempre os A, laboratórios. a Tanto é, própria, tanto é, amigo, que a o governo. própria, Oi. Nós só terminar. não, então, Tanto é que então, o não, é porque governo. você falou do, é porque você Ah, falou dos desvios que acontecem com a cultura. uhum, A gente já falou sobre isso. A própria Lei Ascânio Lopes está travada por conta de desvios que não foram investigados, que ficou isso por isso mesmo e que de uhum, repente a lei travou. Então prejudicou. Não foi só eu que aprovei um projeto e não recebi, não uhum, foi só você, não foi só XYZ. Foi uhum. toda uma cidade que tinha Que acesso perde. a que perde, né? Que É. perde muito. E aí, por exemplo, Marquinhos, você falou sobre a dificuldade da gente sobreviver. Quando teve a pandemia, todas as festas pararam, É. né?
E o que sustenta, né, a Toca Teatro são as festas, né, os eventos, em geral, 15 anos, casamento, festas de aniversário, enfim. E aí o que aconteceu? A nossa reserva, pouca que a gente tinha, já foi embora, porque, quer dizer, É, simplesmente foi, porque a é, gente tem que comer todo dia. Ainda tem o é Francisco verdade. agora, que é um bebê, ele não consegue segurar uma hora sem comer, sem chorar, então ele precisa do alimento na hora, né? E o que está segurando a nossa onda é a prefeitura, por exemplo. Eu dou aula na prefeitura, né? Então é um salário pequeno, mas graças a Deus é o que está sustentando a Não casa. é a prefeitura que E, está segurando a onda, não. É o seu trabalho que está segurando a onda. É o seu trabalho. Você está lá pelo claro, seu claro, Marquinhos, mas trabalho. digo Não é a assim, prefeitura. Eles não estão te dando de graça, porque, não. É o seu não, trabalho. claro, eu fiz Né? concurso, eu entrei, eu fiz o É processo, concurso. eu É o seu tive. talento. Você passou no concurso, né, amigo? Isso Eu aí. tinha uma vaga para professor de desenho, né? Claro, não é uma prova tão difícil, mas eu passei em primeiro lugar, então tive acesso, tive suor meu todo dia de estar lá dando aula para os meninos, transmitindo conhecimento. Mesmo assim, o pagamento é pouco, né? Irrisório perto a alguns comissionados, né, da Uhum, prefeitura. Não estou dizendo que o ordenado de ninguém é injusto. Quem uhum, sou eu para dizer? Eu acho que cada um tem o justo para si e o que é de direito, né? Até porque até Cristo falou a César o que é de César. uhum. Mas se não fosse esse concurso que eu fiz para a prefeitura, a gente já estaria passando dificuldade, entendeu? E aí, claro, você tem que contar com a família e a gente tem uma família para a gente contar. Mas não é honroso para um homem que de 36 anos igual eu sou ter que ficar pedindo ajuda à família. Então, eu escolhi a cultura para sobreviver. Então, eu acredito que a gente também tenha a possibilidade de, porque ela é muito importante, né? Eu vi aqui, acho que foi a Ana que escreveu sobre as lives, né? Um sertanejo, por exemplo, igual o Gustavo Lima, faz uma live e ganha 1 milhão por live, né? A Toca já fez várias lives e a gente não ganhou nada. A gente faz porque a gente ama Por fazer amor. arte, estar no palco. E o palco que está rolando agora é a live, então a gente dá um jeito de tentar respirar esse palco, mas mesmo assim não é a mesma coisa, entendeu, Marquinhos? Então também aqui eu tô meio que desabafando, mas Claro, amigo. a verdade é essa, assim, por exemplo, igual tem que pagar o aluguel da sede São Vicente. Aí a gente conversou com eles, os vicentinos também são uma associação que é sem fins lucrativos. Então, eles também, para não descer o chicote com força na gente, eles retiraram a questão do aluguel enquanto tiver a pandemia, mas a gente está pagando luz, a gente está pagando água. Então, tudo isso é custoso e sai do meu salário, porque é a É. única renda que está entrando, Uhum. entendeu? Então, essa lei, assim, precisa sair ontem, Urgente. sabe? Ontem. Urgente, E, sabe? amigo, Primeiro, para e uma manter o questão. espaço e segundo para a gente se manter também, porque, igual você falou, a gente escolheu a cultura para sobreviver. Então a gente tem que ser também honrado, porque a gente leva esse nome né, de Cataguases para o mundo inteiro. A gente vai para Visconde do Rio Branco, a gente faz festa em Juiz de Fora e todo mundo fala: ah, vocês de Cataguases são máximo, não sei o quê. É. Mas, Não sabe entendeu? o que rala, né, amigo? Amigo, mas vou te dar essa boa notícia. Então, assim, ó, não fica preocupado, porque se você, por exemplo, se você receber o seguro-desemprego, como pessoa física, você não vai poder receber. Se você recebe qualquer tipo, se você tem carteira assinada, se você recebe seguro-desemprego ou qualquer outro tipo de auxílio vindo do governo, a não ser o Bolsa Família, aí tá ali que você não consegue receber. Só que você não consegue receber isso como pessoa física, mas você pode participar de editais e você pode também, se você for o gestor, se você for, por exemplo, vocês estão gerindo lá o Espaço Toca agora na sede São Sim. Vicente, e você tem tal, vocês como, nesse caso, vocês têm o direito sim, entendeu isso? Então talvez a pessoa, isso é muito importante de explicar para as pessoas, não é porque, eu tenho, então tenho carteira assinada, ou estou recebendo seguro-desemprego, ou então eu recebi isso, eu recebi aquilo, não, aí você não vai ter chance, mas você tem uma chance de que você pode, mesmo assim, mesmo tendo
dizendo isso, você pode participar dos editais e aí receber pelos editais, e você pode, se você for um gestor de um espaço cultural, e quando eu falo espaço cultural, Emerson, isso tá sendo muito conversado para a gente, para poder explicar isso para a população. Não precisa ser um espaço físico só não, entendeu? Você Uhum. quanto, por exemplo, que eu dei o exemplo dos meninos, por exemplo, os meninos do hip hop. Os meninos do hip hop, se eles fizerem um projeto, os meninos do hip hop, eles têm o direito de fazer esse cadastro nessa lei para poder vir o recurso para eles, para poder fazer o projeto deles. Isso é muito importante se dizer, porque senão o que acontece, amigo? Os projetos, os editais, eles não só, não digo nem só em Cataguás, não, no Brasil inteiro, eles vão ser dirigidos para beneficiar sempre aquelas pessoas que já são beneficiadas. Que já são beneficiadas. E isso tem que acabar. O mais bacana, Emerson, não tem como segurar isso. Sabe? Sabe por quê? Porque uma denúncia sua, uma denúncia minha, ou uma denúncia vou colocar assim, eu sou João que mora num distrito nosso aqui e que tem uma folia de reis. Eles têm o direito de receber. Se ele vê lá e falar assim ó, comigo ou com qualquer pessoa, ó, gente, está acontecendo aqui porque o projeto não fizeram coisa para cá para beneficiar a gente e a gente não conseguiu fazer o cadastro. Se houver qualquer denúncia nesse Observatório Nacional que está sendo criado, quem vai responder isso, sabe quem é? A prefeitura. Quem vai responder por isso Então, Marquinhos, são os gestores, entendeu? isso tudo, assim, eu acho importante ter essa transparência, ter essa questão de quem vai responder, mas a gente tem no Brasil uma justiça extremamente lenta, Uhum. né? Então, às vezes o cara desvia um recurso hoje, isso só vai aparecer, se aparecer, daqui a 10 anos. Em 10 anos, quantas pessoas já morreram de fome? Não, mas Entendeu? eu, não, Então, eu tenho esperança, amigo. Eu tô vendo essa mobilização. Eu até quero te convidar, que vai ter uma live, eu queria te convidar para você fazer parte também, que eu estou pensando em fazer umas coisas aqui bem bacanas aqui. Eu acho que é muito importante, a gente está vivendo um movimento, Emerson, cultural único, um movimento de resistência cultural única, porque as pessoas começaram a perceber que elas tinham que se unir contra o que estava acontecendo com a cultura, esse desmantelamento da cultura e da educação e da saúde no nosso país. Então, assim, é um projeto de morte, né? É um projeto de aniquilação, é um projeto de finalização daquilo que a gente tem de mais valor. Sabe por quê, amigo? Você que trabalha com cultura, você vai talvez concordar comigo. A cultura é a identidade da gente. Se te tira a cultura, te tira a sua identidade. Se te tira a educação, você não consegue dizer nem quem você é, porque se você se você for um analfabeto funcional, você só vai saber escrever seu nome, mas não vai ter capacidade de interpretação. É isso que eles querem. E aí o que sobre a acontece? cultura, Marquinho, sobre essa questão de tirar a cultura, a gente tem esse problema histórico aqui no Brasil, porque hoje em dia a gente tem um presidente eleito que presta continência à bandeira americana e comemora o Dia da Independência Americana dentro de um palácio governamental em Brasília. Uhum, Então, isso para mim, não, assim, pensando a fundo, entendeu, Marquinhos? Isso não claro. é culpa do Bolsonaro por ele ser assim, não, mas também por falta dessa cultura nacional de pertencimento, de acesso ao quilombola, de que isso seja divulgado, porque o que chega pra gente desde sempre, desde os anos 70, são os enlatados. Né, esse nome, os enlatados, os blockbusters americanos, é o filme de 2 horas de explosão do Capitão América, enfim, e aí a gente tem todo, né, um detrimento da cultura nacional, né? Uhum. Por exemplo, eu mesmo, né, comecei a live falando do Timão e Pumba, né, da Elsa e do Olaf, que são Que são, personagens gringos, é, quer dizer, e que as crianças de hoje em dia elas não lembram quase mais do Saci Pererê, é. entendeu? Elas acreditam em fadas e duendes, mas não acreditam em Saci Pererê, mula sem cabeça, boitatá, que é da nossa cultura, né? Que são da Que é nossa da nossa cultura. cultura, É. sacou? Tipo assim, um grande escritor, né, que condensou isso, claro, isso eram lendas, né, lendas populares, nacionais, Monteiro Lobato, né, condensou isso em escritura, né, e a gente sabe que na cultura humana vale o que está escrito, É. né,
E então a gente lembra dele, né, assim, então o grande escritor nacional desse folclore foi o Monteiro Lobato. Ninguém mais fala dele, sacou? Hoje em Uhum. dia é igual eu te falei, né? É o Timão e Pumba, é o Capitão América, né? Tipo assim, porra, o Francisco tem, né? Tem a camisetinha do Capitão América, a camisetinha do Batman, a cueca do Superman. E aí ele tem, porque a gente considera muito, ele tem o uniforme do Chapolin e a roupinha do Chaves, né? Que são heróis mexicanos, Aham. né? São heróis quase brasileiros porque a gente vê, né, no SBT desde sempre, né? Isso vai reprisando, hoje já tem desenho animado, então quer dizer, é uma cultura riquíssima também, uma cultura simples, né? A gente tem a Turma da Mônica, que é super valorizada lá fora, e aqui também um pouco as pessoas esqueceram, É. né? Então, não é que esqueceram, né? Mas os gringos vêm tomando tudo, né? Porque então, aí por isso a gente tem um presidente que comemora, tem coragem de comemorar o Dia da Independência Mas, Americana, amigo, né? mas eu acho que a forma que a gente tem de mudar isso tudo é primeiro, se organizando, sabe? É fazendo parte. Marquinhos, Oi. rapidinho. O Heitor tá falando aqui que falta 10 minutos, tá? Tá bom, tá. Mas eu acho que assim, tem umas coisas que a gente não pode deixar de falar também, Emerson, que eu acho que é importante. Que a cultura negra no nosso país, ela sempre foi relegada não falo nem segundo plano, não, a quinto plano, e isso não pode mais continuar acontecendo. A gente tem que reconhecer esse lugar de privilégio que é latino, né? Que ele fala, eu sou branco. Não, a gente é latino, americano. A gente é Uhum. latino-americano. Se a gente não reconhecer esse lugar de privilégio da gente não abrir mão dele e lutar para que a cultura negra seja ensinada nas escolas, porque é lei, mas as escolas, poucas escolas fazem isso, mas é lei. Peraí que o Noah tá comendo minhas almofadas todas, peraí só um pouquinho. Ele come a almofada, tem uma almofada aqui que ele vive comendo ela. E, amigos, só uma coisa também a gente não pode deixar de falar com relação a essa lei, é o seguinte, que se a pessoa tem também um projeto aprovado pela lei estadual, pela lei, não, que seja aprovado pelo PRONAC, né, que usa o PRONAC e teve esse recurso paralisado, ela também pode recorrer para poder ela ser contemplada pela lei Aldir Aldir Blanc. Blanc. Porque isso é muito importante. Quer dizer, é uma lei muito complexa, sabe, Emerson? E é uma lei, toda novidade, ela gera muitas especulações. E como toda novidade que é boa e que traz um recurso financeiro, ela vai ser alvo de interesse de muitas pessoas que falam que vivem da cultura, mas na verdade não fazem cultura. Porque é muito diferente isso. Você viver fazendo projeto, fazendo isso, fazendo aquilo, isso não é fazer cultura. A gente tem que estar muito antenado nisso. Nem toda pessoa que levanta a bandeira da cultura é da cultura. Às vezes essa pessoa é um pirata que está usando da cultura de um povo, que está usando de uma cultura local para poder se beneficiar a si mesmo. Então é isso que tem que terminar. É isso que tem que terminar no Brasil, no estado de Minas, em todos os estados, tem que terminar em Minas Gerais, tem que terminar em Cataguases. A gente tem que começar a pensar políticas públicas afirmativas, políticas públicas culturais que agregam não só a cultura que é feita de cinema, de teatro, disso, daquilo no centro da cidade, mas uma cultura que eles chamam de cultura de ponta. E eu acho que é legal essa coisa de cultura de ponta, que às vezes a ponta é a que tá em cima, né? A que chega primeiro. Não é só ponta porque tá longe do centro, não, sabe? Eu gosto desse pensamento Uhum. positivo, de otimismo, de que é uma cultura que chega ali, ó, que toca na ferida. Porque quem tá na ponta tá na linha de frente para poder. E é assim, olha que loucura isso. Eles falam que Você cultura de falou sobre a ponta. cultura de ponta, Marquinhos. Ah. A de ponta, né? De ponta de topo, no caso, né? Não, estou falando de É, de... cultura de ponta no sentido a cultura que é longe do centro. Mas eu quero trazer Não, essa então, cultura sim, longe do sim. centro para ser a cultura Chamar de para ponta esse. e estar no primeiro lugar aqui agora da cidade, Isso, entendeu? É isso isso. que tem que acontecer. Por exemplo, o que acontece É o que aconteceu, né? O que acontece com o samba, né? Que a gente vê Com que hip hop, nasceu no morro, o hip hop. as A gente folias, vê as folias, os as folias congados, também, os sim. reisados, né? As danças folclóricas. O primeiro grito disso tudo, que foi a capoeira, né? Você Isso, pode a estar em qualquer, capoeira. pode estar em qualquer lugar, assim.
Eu já joguei, eu considero assim, eu não falo que eu já joguei, eu falo que eu jogo capoeira, porque a Aham. capoeira eu acho que você se jogou uma vez, ela tá no seu sangue, porque a gente é brasileiro, entendeu? Então eu falo que eu jogo a capoeira, né? A vida é capoeira. E, e você pode estar onde for, né? Na rua, às vezes está passando, você ouve o tambor da capoeira, né? O birimbau, você chega para ver a roda, aqueles É malucos raiz, voando, né? pá. É raiz. E geralmente, quase sempre, a grande predominância dos capoeiristas surgiu com os negros e até hoje é um movimento negro, predominantemente, né? A gente tem um grande mestre caucasiano que é o mestre Camisa, né? Do Do Abadar, né? Abadá, né? Ele, ele expandiu o conhecimento do mestre Bimba para a estratosfera, né? Foi para o mundo inteiro, né? Levou a capoeira para a França, levou a capoeira para a Europa toda, Estados Unidos, enfim, né? Mas essa cultura surgiu na mão dos negros, sacou? Então a gente não pode esquecer isso. É. Nunca, igual Amigo, você falou, sobre a cultura de ponta, né? é. Que essa galera tá sempre produzindo a cultura melhor que existe, E o entendeu? amigo, e Então doa quem doer, sabe? Eu acho que doa quem doer, as pessoas vão espernear, as pessoas que esses piratas da cultura, né? Essas pessoas que se acham detentores de grande saber, o saber está onde o povo está. O saber é genuíno. E se não for genuíno, não é saber. Se não for genuíno, é apropriação inapropriada. Sabe? Se não for genuíno, é utilização daquilo que é de verdade. Eu só vou falar uma coisa com você, assim, depois eu passo a bola rapidinho, para você. Marquinhos, só falando em genuíno, Ah, a, a Rayane tá aqui falando que ela mesma nunca teve espaço em Cataguases, né, para trazer a cultura dela, é, né? A cultura que ela faz lá com os amigos dela de maneira rica, uhum, né? Quer dizer, que ela podia ter um espaço no é, centro, né, que é para para fazer trazer, isso. porque assim, querendo ou Mas, não, também, Marquinhos, infelizmente, ou felizmente, né, é nos centros em geral que o mundo explode, né? uhum, É que é onde as coisas são divulgadas, né, por exemplo, a gente tem a Times Square é o centro de Manhattan, é o lugar mais falado. A gente tem o centro de Cataguases, que é onde todo mundo que quer fazer um teatro, um evento, até lá quando o Ricardo Dias fez aquele festival dele, fez aonde? Na Praça Rui Barbosa, né? Quando o Fausto fazia os shows da usina cultural. da energia, né? É usina cultural. Usina Cultural da Energisa, era na Praça Rui Barbosa, que é o centro, é É. onde Mas, aglutina Emerson, as energias da cidade. mas, Então, se a Emerson, Rayane tiver espaço de fazer um festival de hip hop maneiríssimo, sabe, com grafiteiro, com DJ, com o que ela tem direito de fazer, com um som fazer. bom, com um som É. que não dê cheira, com um som que seja, sabe, minimamente honroso para o trabalho dela, eu acho que seria massa, entendeu? O que eu gostaria de ver, e se Deus quiser, né, assim, a gente vai, como artista e como cidadão, a gente vai lutar muito para que isso aconteça, é de que haja esses centros que sejam descentralizados, na verdade, né? Esses centros que possam agregar as pessoas de todos os cantos da cidade. Porque tem uma coisa, ô Emerson, eu tive o prazer de conhecer um projeto de hip hop, um festival de hip hop na Ceilândia. E olha que loucura isso. Uhum. Uma cidade que é tida como perigosa, que é isso, que é aquilo, que não sei o que acontece, um lugar, né? Que é um não lugar, ao visto de uma elite cultural, eles têm hoje um dos maiores festivais de hip hop do país e quiçá do mundo, que vem gente de tudo quanto é lugar para lá. Então, assim, eu acho o seguinte, a periferia, eu não gosto da palavra periferia, não, porque eu acho que periferia, eu já falei isso em várias áreas, depende do ponto de vista e não geográfico, porque onde eu estou, ali é o centro. E isso é protagonismo de ser protagonista da sua própria história. Se eu moro lá na Taquara Preta, que é periferia para mim, é o centro, é a granjaria. Agora, se a gente não brigar para isso, se a gente não brigar para ter essa posição também da Rayane poder apresentar aqui, da Patrícia, do Tico. Sabe o que eu mais quero com essa lei? Eu quero que a Patrícia e o Tico Preto, o Tico da Capoeira,
Conheci como Tico Preto, né? Eu quero que eles tenham um espaço lá, que eles façam um espaço cultural e social do bolso deles, pedindo ajuda para todo mundo para poder fazer. Eu quero que eles sejam beneficiados. E mais do que isso, eu quero que eles criem os editais, eu quero que eles corram, eles briguem para que eles possam, sabe o que é agora? Não é só ter voz, não, que voz todo mundo tem. É ter esse lugar assegurado juridicamente, é ter esse lugar assegurado dentro da cidade. E se isso incomoda as pessoas, que bom. Porque se a arte não incomodar as pessoas, tem alguma coisa errada. A arte, ela sempre vai ser, ela vai estar sempre à frente do seu tempo. Ela vai falar do seu tempo, mas ela vai estar sempre à frente, né, amigo? E você sabe disso. Como artista plástico, como palhaço, como produtor, como gestor e agora, e mais do que isso, você agora gerencia um espaço público e você sabe o quanto que esse espaço ele é de resistência, né? Com certeza. Se Acho a que o gente nosso não tempo resistir cada dia, a gente fica pelo caminho e acaba acontecendo isso. Quando você vê, ninguém mais sabe o que aconteceu ou o que estava acontecendo, porque as iniciativas vão, as pessoas desistem às vezes, né? Um grande artista, igual, por exemplo, eu estava vendo aqui assim rapidamente um comentário, eu não sei de quem foi, mas falando assim, temos que sair daqui, tipo assim, né? não, Porque não, mas assim, é claro que não, a gente pensa que não. Tanto que, por exemplo, a gente está aqui para a gente tentar, né, é claro. reinventar essa cidade, claro, né? É nosso berço. Eu não Fale, nasci aqui, fale mas da sua vila que você estará falando para o mundo. A gente tem que ser grande no lugar onde a gente nasce, sabe? justamente, Essa justamente. ideia de que a gente tem que ir para fora é legal, você vai, estuda, mas aqui nesse lugar, oh, gente, ainda mais agora com essa coisa da internet, você tem todo e qualquer tipo de informação e conhecimento onde você estiver. Sabe qual é o novo conceito que está surgindo agora? Que não é novo, ele é um conceito antigo, mas agora está sendo colocado em prática. É glocalização. Não é mais globalização. Isso não é novo, não. Isso é de 1939 e agora e depois teve um boom na década de 90, final da década de 80 e 90 e agora retomou. O que é a globalização? É você morando num local, você como um ser humano olhando num local, você vê os problemas daquele local e achar uma solução para aquele problema do seu local que vai atingir ao mundo, que vai servir de exemplo, que vai resolver o problema do mundo todo. Ele chama glocalização. É um conceito maravilhoso que a gente de uma cidade pequena, nós somos uma cidade pequena, mas a gente que mora aqui é grande. Sabe, Emerson? Você é grande, Rayane é grande. Tô vendo o Ricardo Paiva que tá aí. Ricardo, as escolas de samba têm direito à lei, a receber pela lei também, entendeu? Aldir Blanc. Então vamos ficar ligado. Entendeu isso, Emerson? A gente, Emerson, Sim, as sim. pessoas querem fazer a gente acreditar que a gente é pequeno. A gente não é pequeno e você sabe disso, amigo. A gente é grande. Quando você trabalhou na Globo, você despontou lá e ninguém precisava de falar quem você era, porque você já saiu daqui sabendo onde era a sua raiz. É isso que é a verdade. Eu já rodei o país todo, já fui para fora do país também, e uma coisa que eu aprendi. Quem tem raiz profunda, quem tem tradição, quem acredita naquilo que. Quem não coloca a ideologia na frente da ética e do viver, é grande. É grande. Você tem raiz, eu tenho raiz, essas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, elas têm raiz e isso ninguém pode tirar da gente, amigo. Falei demais, né, amigo? Desculpa. A gente, Nada, tá tranquilo, pô. A nosso gente tempo, tá junto aí. nosso tempo, amigo, acabou, né? O Aitor deve estar arrancando os cabelos aí. Eu queria que você desse suas Não, ele considerações falou que faltava finais. 5 minutos. Então, Marquinhos, deixa eu oi, só dá pôr suas uma vírgula considerações. nisso que você falou Tá. sobre o lugar do centro. Aham. Por exemplo, você falou a escola de samba, né, para o Ricardo. A escola de samba ela desfila na avenida, né, Uhum, na uhum. Astolfo Dutra, que é a passarela do samba da Desfilava, cidade. né, amigo? Porque tem tantos anos que não tem. Desfilava, né? Então, Desfilava. justamente. É. Sabe, ali é um lugar que concentra energia, né? O Feng Shui fala sobre esses espaços, né? E a cidade também é um espaço, então ela também sofre essas energias. Claro. Ali, aquele miolo ali onde acontecem as coisas, né? Por exemplo, onde são divulgadas as coisas, que é a Avenida Astolfo Dutra, as praças, né? O Rui Barbosa, onde tem os eventos, são as grandes vitrines de Cataguases. Então, esse ano o carnaval aconteceu como resistência, né? E assim, Nos pessoas bairros, né? com
Nos nos bairros, né? bairros. E pessoas com muita cultura também saem do centro, por exemplo, igual a gente viu, né, nas fotos, eu acompanhei, por exemplo, o José saiu do centro, que é onde ele reside, e foi para os bairros acompanhar o carnaval no Leonardo, na Taquara Preta. Só que se esse carnaval pudesse acontecer no centro, a cidade inteira, os turistas todos, todo um outro nicho de coisas aconteceriam muito maiores do que somente o carnaval de resistência, É a que é economia da cultura. maravilhoso, claro, É. e necessário. Mas isso tem que vir para frente, entendeu? O carnaval tem que ser em Cataguases resgatado junto com toda essa cultura de raiz, de resistência e de periferia, né? Falando de sentido geográfico da cidade, né? Tem que vir isso ser divulgado no centro e explodir daqui para o mundo, né? Que é o que aconteceu com todo mundo. Amigo, sua despedida e a minha também. Fala aí o que você quiser, tem que ter uns minutinhos. Eu quero deixar um recado depois pro pessoal, tá bom? Então, agradecer aí todo mundo que prestou, né, atenção na gente nesse tempo tão difícil, né, de pandemia, a gente poder falar sobre cultura, né, falar sobre sobrevivência e, enfim, agradecer a todo mundo pela paciência também de estar aqui vendo a gente e falando sobre coisas, né, possibilidades de vida e de cultura, né? Só isso mesmo e te agradecer pelo convite, Eu pela que agradeço, oportunidade. amigo. Eu que Tamo agradeço. junto. Ah, ó, queria te dizer que, assim, para mim foi um prazer enorme. A gente vai ter que conversar mais vezes. Eu acho que a gente vai conversar muitas vezes, mesmo que não seja em lives, mas a gente conversar sobre a lei. É meu interesse de que a maioria das pessoas que puderem, né, se beneficiar dessa lei, eu acho que isso é o meu interesse como artista, sabe? É, Nossa, se é, Deus quiser, né? Marquinhos, isso Eu acho que vai isso vir pra gente. vai vir pra gente. Queria agradecer a todo E mundo não que está só pra aqui. mão dos burocratas, né? Por É, favor. não, a gente, isso não vai existir, se Deus quiser. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Falar que na quinta-feira que vem a gente tem outra conversa com o Marquinhos, que vai ser com o Dioguinho, que ele vai ser muito bacana também. E, amigo, obrigado por tudo. Que Deus te proteja, você, sua família querida. Dá um beijo na Fernanda, no Francisco, no Heitor que está aí, que hoje ficou aí te dando esse Parece apoio. aí, Ei, Heitor. amigo! Senti sua falta! Te Saudade! amo, amigo. E uma coisa que eu acho que é Beijo. importante, amigo, assim, os artistas aqui de Cataguases, os gestores culturais aqui de Cataguases, que andam tão desacreditados, até, né, às vezes um com o outro também, assim, eu acho que esse não é o momento. Eu acho que o momento agora é de união. É o momento agora da gente começar a pensar assim do quanto a gente é forte quando a gente está junto. Então, obrigado, que Deus proteja vocês. E obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Quinta-feira tem mais conversa. Fernanda, abraço. Grande Beijão, pianista de Fernando, todo mundo. Cataguases. É isso aí. Abraço, Valeu, querido. gente. Obrigado. Gente, então foi essa a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E vamos conversar sobre a lei, gente. Ajuda a gente a divulgar essa ideia, ajuda a gente a fazer chegar essa informação nas pessoas, porque é o que está precisando, sabe? É o que está precisando. A gente tem que ficar junto nessa hora. E é isso. Obrigado, boa noite para vocês. Até quinta-feira.